quando tu recebe Gabriel Mack e Thiaguinho, especialmente, que são os dois que mais chamam a atenção hoje da torcida do Grêmio, por exemplo, o que mais te saltou aos olhos dos dois? Cara, o Thiago, a maturidade de jogo dele, parece uma loucura, mas desde os 10 anos, 11 anos, a maturidade de jogo é uma coisa impressionante. O que eu caracterizo com isso? Nessa idade, eles são muito egocêntricos, né, no que diz respeito ao jogar. Ou seja, eles não tocam a bola para ninguém, eles querem ficar com a bola, que é aquele negócio do nosso, enquanto relação eu-bola é o tempo inteiro e eles gostam disso. O Thiago sempre foi um atleta passador desde pequeno, sempre gostou de colocar os outros no jogo, sempre gostou de construir essa sinergia no jogo, essa interação entre eles e sempre. Imagina, então isso é uma maturidade de jogo muito grande, uma frieza para jogar futebol impressionante. E o Gabriel Mack, o improviso, né? É um jogador que não tem medo e o repertório, de fato, é um jogador que tem uma ambidestria, assim, funcional para o jogo, sabe? Não é só passar por passar com a perna esquerda, com a perna direita, não. Ele resolve o problema com a perna esquerda, ele resolve um problema com a perna direita. O improviso, a coragem significativa, assim, sabe? Então, são dois jogadores que o torcedor gremista pode esperar coisas muito positivas deles, muito positivas. E o curioso é que isso te despertou aos 10 anos de idade, dos dois. Na realidade, o Mack eu trabalhei 12 para 13, e o Thiaguinho eu trabalhei mais cedo. O Thiaguinho eu trabalhei com 11 anos. O Thiaguinho sempre foi um jogador que, desde as categorias menores, sempre foi titular na categoria de cima. Uhum. Ou seja, ele era do 10 e ele era titular do sub-11. Ele era do 11 e ele era titular do sub-12. E até o sub-13, ele era 5. Ele era o volante. O primeiro volante. Ele era o primeiro. De construção. Ele alternava 5 e 8, 5 e 8, 5 e 8. E o Gabriel Mack alternava beirada, ponta e 10. E ele terminou o ano de sub-13 de 10 mesmo. Por dentro, no meio espaço. Tocando muitas vezes na bola, um repertório em espaço curto, muito grande. E agora ele foi um pouquinho mais pra beirada e o Thiaguinho andou uma casa andando de 10 também. O Thiaguinho, ao menos na Copa São Paulo, fez 10 ali, né? O Thiaguinho, eu não quero me empolgar, mas ele me lembra muito o Arthur na melhor versão do Arthur, assim. Mas não sem carregar tanto a bola. Sim. Mas jogando... Passador. O Thiaguinho, ele tem características... Uma visão muito impressionante, assim, de amplitude. Até quando eu conversei com ele aqui, quando a gente tá olhando o jogo na TV, que eu não consegui ver ele no estádio, eu antecipo, putz, se ele der a bola lá vai ser boa, e ele dá, e tá dentro do campo, essa visão assim, ele percebe muito antes, mas ele tem umas características muito parecidas com o Arthur. Por exemplo, esconder muito bem a bola. É muito difícil roubar a bola do Arthur, é muito difícil roubar a bola do Thiago. Girar em torno do próprio eixo de forma rápida para sair nos espaços que tem vantagem, ele consegue isso muito bem. E o Arthur conseguia muito bem. O Matheus Henrique conseguia isso muito bem. Então são jogadores com características muito próximas. O Dodi agora, do Grêmio, também tem um pouco dessa característica de girar em torno do próprio eixo e sair com bola nos espaços vantajosos, sabe? Então são características bem próximas. Para o 8 isso é fundamental hoje em dia, né? E fazem um 8 e fazem um 5 também. É um jogo muito intenso hoje em dia, né? Depende da altura que tu joga, depende do teu modelo, depende de como tu vai propor. Um 5 também dessa forma também dá, porque a gente pensa no 5-5, né? O 5 que... Mas no Grêmio, né? Eu sei que tu tá no São Paulo hoje, mas foi formado no Grêmio. Assim. O Grêmio, eu não sei como é que era nessas categorias demais, mas a gente, né, como meio que DNA, o 5 é o Dinho, é o que, né, o mais pegador e tem que jogar depois. Mas depois veio o Arthur, o Maicon, meio que rompeu, né? E aí um era 5, um era 8. Isso deu uma rompida. Aliás, essa época que a gente tá falando é quando o Grêmio ganhou a Libertadores e Copa do Brasil, né? Exato. Então meio que virou um top-down de característica. Exato. E o Grêmio, nessa época, não perdia a bola pra ninguém, cara. Impressionante pra roubar a bola do Grêmio com o Arthur e Maicon ali. Era bizarro. Impressionante. E o Luan na flutuação. Mas isso chegava nas categorias de base em termos de característica, vamos formar isso? Não, porque eu também concordo nesse sentido, porque a gente tem que ter o respeito pela característica do jogador que tu tem as mãos. Então não adianta a gente pegar um jogador A e o Maicon e o Arthur ser B e a gente querer fazer esse jogador ser B, porque o Maicon e o Arthur estão performando no profissional dessa forma. Não é isso. Eu acho que o que tem que ser de todos, do profissional à categoria de base, são comportamentos inegociáveis e a identidade do clube. Isso sim.
Ou seja, no que diz respeito, jogadores com agressividade, jogadores que pressionam a bola o tempo inteiro, jogadores competitivos, jogadores que saibam jogar em todas as fases do jogo de uma forma completa. Isso sim, são comportamentos com a identidade que aquela instituição te pede. Tu tá dando características do Grêmio. E do ou Grêmio. de características do futebol? Dei uma de um clube geral. Tá. Dei alguns comportamentos negociáveis para minha instituição, a instituição do Alan. Tá. Eu não posso, e eu tenho um jogador assim no profissional, com esses comportamentos. Mas a característica de jogo dele, ele é passador e eu coloco ele no centro. Mas lá na minha categoria sub-15, o jogador que eu tenho performando de um nível maior hoje, ou seja, que alcançou um nível satisfatório, ele não é passador, ele é condutor. Não adianta eu querer transformar nele um passador só porque o do profissional é passador. Não é isso. Eu tenho que transformar ele em um jogador agressivo, competitivo, que pressiona a bola o tempo inteiro. Ou seja, são comportamentos gerais que a identidade da instituição te pede. Isso sim. Mas a característica do jogar dele é dele. A gente tem que potencializar essa característica. Não sei se eu me fiz entender. Não, sim. Então a gente não é pedido assim, ó, vamos formar Arthur e Maicon. Não. É porque a gente tem muito modelo do Barcelona em dado momento em que é tudo igual. A gente vê vídeos de base do Barcelona, os caras tudo mini Messi, mini Iniesta, mini. A gente tem que entender a missão do clube, né? Se tu olhares basicamente a visão do clube, de praticamente todos os clubes, a visão é formar em excelência, é ser excelência na formação de atletas. Sem dúvida. Essa é uma visão geral praticamente de todos os clubes do que diz respeito. Todo mundo vai te pedir isso. No que diz respeito à formação. E quando a gente fala de missão, alguns clubes, e aí, por exemplo, no São Paulo, para além de formar em excelência o seu jogador, é formar em excelência o jogador para o profissional, mas também para o mercado internacional, para trazer rendimento financeiro para o clube. Se não conseguir atingir a nível profissional, a gente forma o jogador para o mercado, para o jogador dê um rendimento para o clube em termos financeiros. Quando a gente fala em dar rendimento, a gente não pode formar um jogador dentro de uma caixa e essa é a caixa do São Paulo. Essa é a caixa do Grêmio. Esse é o jogador formado nessa caixinha aqui. Característica mundial, então. Porque senão tu se limita a apenas um tipo de mercado. Então o Barcelona não vai querer contratar ele porque ele é assim. Mas aí o Real Madrid quer, então a gente tem que entender que a gente tem que preparar o jogador para diferentes contextos, diferentes cenários. Se a gente pensar só nessa lógica lá da La Masia, do Barcelona, que tem que ser assim, o Barcelona não tem muito claro na missão deles, que é formar jogador para o clube. Não é para vender, né? Ponto. É para jogar lá. É que nós somos vendedores. E nós não. Então se a gente construir essa identidade, tem que formar jogador para jogar só dessa forma, a gente vai limitar o nosso mercado financeiro, no que diz respeito à venda e negociação de atleta. Consegue compreender? Claro, não, eu acho perfeito. O raciocínio eu entendi, mas agora é para debate. Eu ainda entendo que o jogador, por exemplo, eu vi que o São Paulo vendeu já uma joia da base aí, o William Gomes. O William Gomes. E achei cedo, não vi performar assim, além da base, por óbvio que tu mesmo disse que tá todo mundo de olho na base hoje em dia, né, que tá indo cada vez mais cedo. Exato. Não performar nem no profissional, não dar o rendimento técnico e esportivo, não é uma contradição da base, tipo assim, a gente não tem que fazer pro profissional, não, a gente tá fazendo para vender. Assim, quando a gente tem essa missão, visão e valores muito claro, a gente entende que o processo natural é o jogador trazer rendimento esportivo pro clube. Esse é um ponto. É o que a gente espera, o torcedor. Exato. Né? E a gente precisa, mas aí existe outro ponto, que é a gente entender o cenário que o clube se encontra hoje, no que diz respeito a finanças. E a gente entende que hoje, no Brasil, pouquíssimos clubes têm uma saúde financeira significativa. Então, cada vez mais os clubes estão desesperados nesse sentido. A gente pode lembrar do Grêmio TT. Uma joia que desde as categorias pequenas a gente esperava e sonhava com ele no profissional. Esse atleta vai performar muito bem, vai trazer muitas coisas positivas para o Grêmio em termos de rendimento esportivo. Não conseguiu.